pessoal, vamos lá então para a nossa unidade 6, a construção de uma nação. Lá na página 154, nós vamos ver uma tela, que é uma litografia aquarelada, feita pelo artista João Moritz Mugendas, em 1835. E aí a gente vê, então, nessa abertura da unidade, que a gente consegue observar vários detalhes nesta cena, né? As vestimentas, os objetos que as pessoas estão carregando. Por que essas pessoas, então, estão sendo retratadas dessa forma, né? Em uma rua de uma cidade, nesse caso, a cidade do Rio de Janeiro. A gente vê que nós temos várias pessoas, né? De vários tipos, né? Pessoas bem vestidas. A gente não vê nenhum meio de transporte, como a gente costuma ver hoje, né? Então, é uma época bem diferente da qual a gente vive hoje. Então, nós vamos conhecer um pouco dessa história, dessa formação do Brasil, desde o período colonial até chegar aos aspectos mais atuais, os culturais, políticos, toda a estrutura de uma sociedade, a gente vai conhecer um pouco nesta unidade. Então, a gente tem como introdução das principais ideias, vem a seguinte pergunta: o que define um Estado? A formação dos primeiros estados na história se deu a partir do desenvolvimento das cidades, nas quais a população passou a se fixar para se desenvolver. Então, os moradores desses locais, eles produziam suas próprias riquezas, desenvolviam o comércio, a cultura e, principalmente, tinha um governo que controlava todas essas atividades. As terras que hoje formam o nosso país, a partir da chegada dos portugueses desde lá de 1500, também passaram por um processo semelhante. Povoamentos foram fundados e com o tempo se organizaram em vilas, cidades, longas faixas de território produziram cada vez mais riquezas, muitas trocas comerciais foram feitas e a cultura brasileira tomou forma a partir do contato desses diferentes povos de diferentes origens. No entanto, nesse período, o Brasil não era considerado um Estado, pois quem controlava e organizava suas atividades desenvolvidas era o governo de Portugal, que tinha o Brasil como posse e atribuía a ele o papel de colônia. Então, a gente vai lembrar aqui o conceito de colônia, que já foi transmitido a vocês anteriormente. Quando a gente fala de colônia, a gente vai falar de Brasil. Quando a gente fala de metrópole, a gente vai falar de Portugal. Quem governava aqui? A metrópole, Portugal, governava o nosso país, a nossa colônia, que é o Brasil, tá? Então, lembrando que aqui a colônia, ela tinha a função de gerar riquezas. E essas riquezas eram destinadas ao rei de Portugal. Então, a formação de um Estado brasileiro só aconteceu em 1822, quando o Brasil declarou independência em relação a Portugal e se tornou um império com o seu próprio governante, Dom Pedro I. Esse é representado nessa imagem aí. Esse evento ficou conhecido como o Marco da Independência do Brasil, que ocorreu em 7 de setembro de 1822. Como o imperador Dom Pedro I estabeleceu a Constituição de 1824, mas o Brasil passava a ser um país independente. Era necessária a existência de leis próprias. Entretanto, essas leis não representavam a sociedade brasileira, porque expressavam os interesses de poucos.
O Brasil, então, se formou como Estado, mas manteve por muitos anos as características da sociedade colonial, como o trabalho escravizado e a exclusão dos mais pobres do processo político. No entanto, isso não impediu muitos brasileiros de lutarem por direitos como a liberdade e a participação política. Então, de acordo com o que a gente acabou de ver na página 156, vem algumas questões agora na página 157 para a gente responder de acordo com essas ideias apresentadas para vocês. Então, segundo o texto, como se formaram os primeiros estados na história? Vamos lá, então, registrando. A partir do desenvolvimento das cidades, nos quais a população passou a se fixar para se desenvolver. Então, quando a população realmente fixou moradia, eles tiveram que se desenvolver, né? As pessoas tinham que produzir suas riquezas, desenvolver o comércio, a cultura, passaram a ter um governo próprio e que controlava todas essas atividades. Então, foi a partir do desenvolvimento das cidades que a população passou a se fixar e se desenvolver. Número 2. Por que afirmamos que o Brasil, mesmo com a formação da sociedade e o desenvolvimento de diversas atividades, não era considerado um Estado? Porque o Brasil ele não tinha governo e leis próprias. Visto que como ele era colônia de Portugal, né, então ele não tinha ainda um governo nem as leis para que tivesse esse desenvolvimento de diversas atividades. Na número 3, quando podemos afirmar que o Brasil começou a se formar como Estado? Quando ele declarou a sua independência de Portugal em 1822 e se tornou um império com o seu próprio governante, Dom Pedro I, e suas próprias leis. Então, no número 1, a gente vai ver que, segundo o texto, os primeiros estados da história começaram, então, quando a população passou a se fixar para se desenvolver. Já na segunda pergunta, mesmo com a formação dessa sociedade, o desenvolvimento de diversas sociedades não era considerado ainda de um Estado, porque o Brasil ele não tinha governo e leis próprias, porque ele era colônia de Portugal. E quando, então, o Brasil começou a se formar como Estado? Quando foi declarado a sua independência de Portugal em 1822, tendo seu próprio governante, Dom Pedro I, e suas próprias leis. Certo? Então, vamos acompanhar agora a próxima página, a página 158, falando sobre a formação de uma sociedade. Por causa, então, da dificuldade em ocupar e explorar a colônia, devido à sua extensão, quando a gente fala colônia, Brasil, a coroa
criou o governo geral. Quando a gente fala coroa, a gente vai falar de Portugal. Em 1549, como forma de centralizar a administração da colônia, o responsável por administrar as terras em nome do rei de Portugal, ele era chamado de governador-geral. E aqui a gente vai lembrar o conceito de capitanias hereditárias, lembram? Eram faixas de terras que iam do litoral até a linha do Tratado de Tordesilhas. Cada uma dessas faixas de terra tinha uma pessoa responsável, que era o donatário, mas a gente sabe que esse sistema não funcionou. Portanto, a gente já está na fase onde o rei de Portugal, a coroa, viu que não funcionou as capitanias, então ele resolveu então providenciar alguém que administrasse o Brasil. E aí, nesse período, ele começou a ter diferentes governadores gerais, sendo o primeiro deles chamado de Tomé de Souza, que governou entre 1549 e 1553. O cargo de governador geral aqui no Brasil, ele existiu até o início do século XVIII, sendo por várias vezes alternado pelo cargo ou de vice-rei ou de junta governativa provisória, tá? Onde dois ou mais governantes administravam juntos a colônia em nome do rei. Então, foi o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, que vieram então para o Brasil com seus funcionários, dos reis, soldados, além de condenados lá de Portugal, vinham para cá como forma de castigo, né? Para trabalhar em diferentes ofícios, junto os padres jesuítas. Lembrando que era a questão religiosa aqui, a Europa, Portugal, principalmente falando de Portugal, eles tinham como base a religião católica. Então, a Igreja Católica tinha os padres jesuítas, que eram pessoas religiosas, né, que tinham como missão propagar a fé da religião católica pelo mundo. Então, uma das funções desses jesuítas eram essas. Uma das primeiras ações de Tomé de Souza foi a fundação de Salvador. Em 1549, a primeira capital do Brasil, né, que ele criou cargos administrativos até para auxiliar no controle das finanças. Né, foi a partir dessa instituição do governo que a sociedade brasileira, então, foi se constituindo, foi se formando com o contato entre europeus, indígenas e africanos escravizados. No final da página 158 tem uma pergunta. Tomé de Souza não veio sozinho para o Brasil. A coroa portuguesa também enviou vários grupos de pessoas com a função de auxiliar na colonização. Quais são eles? Está aí, então, citados agora há pouco aí no texto da página 158. Reforçando para vocês que Salvador, então, foi a primeira capital do Brasil, ainda na condição de colônia, entre os anos de 1549 e 1763, quando a capital foi transferida para a cidade do Rio de Janeiro. A cidade, então, foi fundada naquela época, ela levava o nome de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. É importante vocês perceberem que a origem do nome, naquela época, vinha dessa relação que os reinos, né, Espanha e Portugal, eles eram reinos católicos. Então, a Igreja Católica Europeia, ela participava ativamente nesse processo da colonização. Por isso que é comum encontrar referências à religião católica nos nomes dados a algumas vilas e cidades daquela época, certo? Na próxima página, página 159, nós vamos conhecer um
um pouquinho sobre os conflitos entre jesuítas e bandeirantes. Na capitania de São Vicente, lembram lá? Capitania de São Vicente, os padres jesuítas que chegaram à colônia com Tomé de Souza deram início ao projeto da Igreja Católica no Brasil, que tinha como plano catequizar os indígenas, ou seja, os padres eles se organizaram nas chamadas missões, que eram também conhecidas como reduções. Nas missões, então, viviam indígenas que seriam catequizados. Quando a gente fala que catequizados, quer dizer que iria ser transmitido a eles a religião católica, os costumes europeus. Exerciam várias tarefas. Eles cuidavam, então, esses indígenas cuidavam da roça, criavam animais, faziam artesanato, construíam igrejas, com estratégia para poder catequizar. Então, os jesuítas tiveram que aprender a língua desses nativos, usavam essa língua para fazer suas pregações. Além disso, eles adotaram música, o teatro e o canto para os ensinamentos religiosos. Tudo era uma forma de fazer com que eles se aproximassem e, de certa maneira, eles introduzissem, então, os costumes europeus e a religião trazida da Europa. Diferentemente das capitanias do Nordeste, a capitania de São Vicente não gerava tanta riqueza para a colônia, visto que a produção de açúcar na região se tornava mais cara por causa da distância até os centros de distribuição para a Europa. Além disso, o solo e o clima da região não favoreciam o plantio da cana-de-açúcar. A maioria dos colonos paulistas eram pessoas sem posses. Para sobreviver na região, eles desenvolveram pequenas lavouras com vários gêneros agrícolas, a mandioca, o milho, o trigo, o algodão, frutas típicas desse local. E como nessa época ainda não havia a circulação de dinheiro na colônia, os colonos utilizavam o que eles produziam em trocas comerciais e até mesmo no pagamento de dívidas. Então, era o famoso escambo, né? Trocas comerciais. Dentre esses colonos pioneiros, destacam-se João Ramalho, um pequeno português pobre, que ao desembarcar na colônia, ele se casou com a filha de um cacique chamado Tibiriçá, de uma aldeia localizada no Vale do Anhangabaú, na atual cidade de São Paulo. A gente vê a imagem dele aí, ok? Próxima página. Falando ainda sobre as missões, por causa da aproximação, então, com os indígenas, João Ramalho chegou a ajudar os padres jesuítas a se estabelecerem lá no Planalto de Piratininga, local onde, alguns anos mais tarde, os religiosos fundaram, então, a Vila de São Paulo. Acredita-se que o próprio cacique Tibiriçá foi o primeiro indígena catequizado pelos jesuítas aqui no Brasil. Ok? A cooperação entre esses jesuítas e os colonos paulistas durou pouco tempo, né? Tanto porque os jesuítas, quanto os colonos, eles tinham interesses nos indígenas e os padres queriam catequizar, inserir a cultura europeia, seus valores, suas próprias regras, né? Já os colonos paulistas, eles queriam escravizar os indígenas em primeiro lugar, porque os colonos não tinham dinheiro suficiente para pagar mão de obra africana. E em segundo, porque queriam lucrar com o comércio de escravizados indígenas na própria colônia. O resultado foi uma guerra travada entre jesuítas e esses colonos paulistas.
tá? Os colonos paulistas iniciaram, então, uma caça aos indígenas, organizando grupos, né, que eram chamados de bandeiras. Ficaram muito conhecidos como bandeirantes. E eles não eram nada bonzinhos, eles só queriam mesmo capturar esses indígenas como mão de obra escrava. Tá? Essas suas expedições dos bandeirantes, que andavam em condições muito precárias, eles muitas vezes até passavam fome, né? Porque a base da alimentação deles era a farinha de mandioca. E haviam 3 tipos de atividade dos bandeirantes, que era aprisionar os indígenas para escravizar, destruir os quilombos, que eram os locais onde os escravos africanos fugidos se escondiam, e procurar pedras e metais preciosos, com certeza, né? Os bandeirantes adentraram cada vez mais para o interior. Isso a gente pode ver aí, ó, na página 161, neste mapa, onde a gente vê a rota dos bandeirantes entre os séculos 17 e 18. A gente vê que eles acabaram ultrapassando o limite do Tratado de Tordesilhas, que definia os domínios de Portugal e da Espanha naquela época na América. Então a gente vê aqui as rotas, né? Essa é a linha do Tratado de Tordesilhas. Eles tinham, essa parte pertencia a Portugal, essa parte pertencia à Espanha, mas eles não respeitaram essa linha, até porque a gente sabe que é uma linha imaginária, porém não tinha fiscalização, e eles foram adentrando por todo o território brasileiro, todo o território da colônia. Na próxima página, a gente tem, então, algumas questões para falar sobre essa capitania de São Vicente. A primeira questão, por que a capitania de São Vicente, então, não prosperou? Ou seja, ela não deu certo a estratégia deles, né? Como capitanias lá do Nordeste. Então, porque a produção de açúcar, lá da capitania de São Vicente, não suportou a concorrência da capitania de Pernambuco. O açúcar do primeiro se tornava mais caro por conta da distância até os centros de distribuição para a Europa. E, além disso, o solo e o clima da região não favoreciam, então, o plantio da cana-de-açúcar. Ou seja, a região litorânea, que era a capitania de São Vicente, o clima lá não era muito favorável. Já em Pernambuco, o clima e o solo eram favoráveis, né? Então, a gente vê que os indígenas, eles conheciam muito bem o território, com isso eles se escondiam, e eles chegaram a se guerrear contra os bandeirantes. Foi então que esses bandeirantes adotaram uma estratégia de invasão das missões jesuítas, né? Onde eles sabiam que lá nas missões estava cheio de indígenas. Esses nativos catequizados, eles davam preferência, era o de maior preferência dos bandeirantes, porque eles já estavam inseridos já na cultura europeia, né? Então, isso é algo que favorecia. No número 3, como essa falta de prosperidade, de sucesso, então, interferiu na vida dos colonos paulistas, a maioria desses colonos paulistas era de pessoas sem posse. Então, para sobreviver nessa região, eles tinham que desenvolver pequenas lavouras de vários gêneros agrícolas, como a mandioca, o milho, o trigo, o algodão e frutas típicas daquele local. Isso tudo está no texto, na página anterior, tá, pessoal? Na página 160 e 161, a gente tem todas essas respostas. Na número 4, a gente tem lá que os organizados nas chamadas bandeiras, os colonos paulistas, adentravam o sertão da colônia em busca de riquezas. Identifique os 3 tipos de atividades, então, que os motivaram a
realizar. Os 3 tipos eram: o primeiro era aprisionar os indígenas para a escravidão, destruir os quilombos para capturar esses escravos fugidos e procurar pedras e metais preciosos. O ouro, né? Era a grande riqueza muito procurada naquela época. Certo? Todas as respostas aparentemente são grandes, mas para que realmente fiquem respostas completas, compreensíveis, para que ajude vocês no momento de estudo. Nós vamos então para a última parte da nossa aula, que é uma curiosidade do Você Sabia? Muitos senhores de engenho pagavam aos bandeirantes para que atacassem e destruíssem quilombos formados por escravizados fugidos das fazendas. Dentre os bandeirantes mais conhecidos está o grupo liderado por Domingos Jorge Velho, um dos bandeirantes que, em 1649, ele descobriu a localização do quilombo mais famoso daquela época, que era o quilombo de Palmares. Ele destruiu todo o quilombo e ainda matou o seu grande líder, chamado Zumbi dos Palmares. Tá? Então, isso é realmente um ato de crueldade cometido naquela época, né? Para que matar se eles já estavam, se já eram escravos, que já tinham sofrido e que eles tinham fugidos, né? E aí, para destruir esses quilombos, realmente era uma forma de vingança. Nós vamos parar nossa aula por aqui, daremos continuidade nesse assunto na próxima aula. Espero que todos tenham acompanhado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até breve, pessoal!